Bom dia, gente. A minha equipe ela vai apresentar sobre a regulamentação do trabalho feminino no Brasil. Ela é composta por mim, Michele, David, Rayane, Júlia e Larissa. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a era da exclusão. Bom, gente, já no início da industrialização, iniciou-se uma divisão sexual do trabalho. Assim, certos setores obrigavam a mão de obra feminina, enquanto outros se fechavam totalmente para estas. Bom, nesta época, os setores que mais contratavam eram os setores fabris. E nem todas as mulheres elas podiam sair das suas casas para ir trabalhar. A maioria das indústrias contratavam para trabalhar em casa, nos setores de costuras e alfaiates. Se o cenário ele não era bom para os homens trabalhadores, imagina para as mulheres. A mão de obra era aplicada em larga escala e ainda assim o trabalho delas era de menos valor, fazendo jus a seus salários e dada a baixa condição de inferioridade feminina. E essa afirmação ela é comprovada por estudos científicos e também pela camada popular brasileira da época. Vamos agora a gente falar sobre leis. E bom, a primeira lei ela é de cunho protecionista à mulher e ela surgiu na esfera estadual de São Paulo em 29 de dezembro de 1917. Ela institui ao Serviço Sanitário do Estado que proibisse que a mulher trabalhasse no seu último mês de gravidez e no seu primeiro puerpério, que é quando, depois que a mulher tem o parto, é o tipo que ela fica até voltar ao seu corpo normal. A próxima lei, ela facultava as mulheres empregadas em estabelecimentos industriais e comerciais de descanso de 30 dias antes e 30 dias depois, após o parto. E o médico, ele passava, assim como hoje em dia, um atestado para poder apresentar à empresa comprovando. Por fim, gente, não há dados concretos sobre a eficácia e a aplicação das leis acima, mas conhecendo as situações das operárias ordinariamente, podemos deduzir que elas foram ignoradas pela maioria das indústrias. Bom, galera, eu vou falar sobre as primeiras leis trabalhistas aqui do Brasil garantidas às mulheres. Bom, a primeira lei foi a Lei de 1526, que foi constituída em 16 de dezembro de 1917. Bom, essa lei ela proibia as mulheres que trabalhavam na empresa, né, da indústria, de exercer qualquer tipo de função ali durante o último período de gestação. Bom, a segunda lei não foi basicamente uma lei, foi um decreto, foi o decreto 16.300 que inibia, né, foi um decreto federal que inibia as mulheres tanto da indústria, tanto do comércio, né, a trabalhar. Mas essa durante 30 dias antes e depois. Mas isso ali só era proposto se o médico, tanto da empresa, ou médico da empresa, ou médico particular, né, como se fosse um tipo de atestado médico. Bom, eu vim falar sobre a ONT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que fiscaliza e tem meta de igualitar trabalhos tanto masculino quanto feminino, né? Bom, ela faz ações no mundo inteiro e aqui no Brasil ela teve como principal intervir trabalhos ilegais direcionados às mulheres. Bom, algumas mulheres, mesmo tendo essas leis, mesmo tendo esse decreto, continuavam trabalhando em horas, 18 horas ao dia, ou desregulado, ou não tinha nenhum tipo de serviço, nenhum tipo de garantia. Bom, e ela garantiu, né, inibindo que mulheres não trabalhassem o período noturno, entre as 22 horas às 5 horas da manhã. Basicamente, foi um dos avanços que ela fez aqui no Brasil, garantindo o acesso e igualitando o trabalho entre mulheres e homens. Bom, eu vou falar um pouco da igualdade salarial da CLT. O que é CLT? CLT é o advento da consolidação das leis do trabalho. Bom, esse ciclo ele começou nas ideias liberais, que resultaram em uma absoluta falta de proteção ao trabalho e acabou com a adoção política trabalhistas, com o surgimento de toda uma legislação da proteção ao trabalhador. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as transformações do trabalho da mulher entre os anos 50 e 60. Bom, nos anos 50, o Brasil estava passando por um processo de acréscimo, de urbanização e industrialização. Com isso, durante esses anos, o trabalho doméstico ele foi super desvalorizado e isso se deve ao fato de que a produção industrial absorveu
muitas coisas que eram produzidas domesticamente, como carne de frango, legumes, verduras, roupas e doces. Bom, então para suprir essas necessidades familiares de bem de consumo, é preciso de bastante dinheiro. Houve assim, então, uma mudança no papel da mulher na sociedade, vez que essa nova realidade a empurrava para o lado do mercado de trabalho, atraía maior independência e possibilidade de realizar suas necessidades pessoais e familiares. Não que houvesse algum preconceito contra o trabalho da mulher, ele ainda estava presente, bem como havia nas proibições legais contra o trabalho da mulher na CLT. Mas a trabalhadora se tornava uma personagem cada vez mais presente na sociedade, com os seus direitos sociais também. Bom, a Lei nº 6.136, de 7 de novembro de 1974, ela transferiu definitivamente para o sistema da Previdência Social a responsabilidade sobre o salário maternal em atendimento à Convenção número 103 da OIT, ratificada pelo Brasil há 10 anos atrás. Retirar do empregador o ônus deste pagamento e atribuí-lo em coletividade foi uma forma de afastar a discriminação contra o trabalho da mulher. Bom, os anos 70 são marcados pelo agravamento do regime militar e os primeiros sinais de crise econômica, na qual seriam mergulhados na década seguinte. A presença de mulheres no mercado de trabalho, que havia começado nos anos 50, aumentaram. Nos anos 80, a crise econômica serviu como impulso para as mulheres abandonassem seus lares e procurassem novos empregos. Na década de 80, os postos de trabalho no setor secundário diminuíram, já em contrapartida, no setor terciário aumentaram, principalmente nas áreas de comércio e prestações de serviço. E foi justamente nesse setor que abriram mais vagas para o trabalho feminino. Bom, às vezes as mulheres eram barradas por diferenças morfológicas entre homens e mulheres que impediam que os maquinários fossem utilizados indiscriminadamente por ambos os sexos. Essa peculiaridade morfológica gerou guetos femininos em determinados setores de produção. O fenômeno ficou conhecido como feminilização do trabalho e acentuou nas fábricas a divisão por gênero. A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 primou por assegurar a igualdade entre homens e mulheres, apenas diferenciando onde a igualdade se faz patente, como é o caso da maternidade. Assim caíram proibições absurdas, como a que impediam o trabalho noturno da mulher. Agora eu vou falar um pouco sobre a regulamentação do trabalho da mulher. Estarei aqui falando sobre as 3 principais leis. A primeira é a Lei 9.029, que criminalizou a conduta do empregador que exigisse teste, exame, laudo, declaração, perícia ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou estado gravídico. Também foi considerado crime a adoção de qualquer medida por iniciativa do empregador que configurasse indução ou esterilização genética. Dessa forma, a Lei 9.029 combateu o crime, proibindo a existência de atestado de gravidez ou esterilização que não seguisse as normas do SUS. A Lei 7922 ela foi promulgada dia 26 de maio de 1999 e trouxe novos artigos para o capítulo 3 da CLT, que trata de proteção da mulher no trabalho. E um dos encorpos dessa lei era garantir que a mulher conseguisse vagas de emprego igual a dos homens. E, no entanto, essa lei proíbe que tenham publicações, demissão ou até mesmo promoções que tenham a razão, sexo, idade, cor ou até mesmo situação familiar ou estado de gravidez. A Lei 10.421 foi promulgada 15 de abril de 2002 e inseriu-se o artigo 392-A na CLT e ela teve o intuito de estender a lei que era só para mães biológicas também para mães adotivas que com essa lei possuíam o direito à licença maternidade. E ela também adequou o tempo de licença maternidade,
crianças de até 1 ano, a mãe possuía 120 crianças entre 1 ano a 4 anos possuíam 60 dias. E crianças de 4 anos a 8 anos, a mãe possuía 30 dias de licença. Concluímos esse trabalho falando que o direito do trabalho da mulher passou por 4 diferentes fases, que a primeira foi quando nem existia lei, que muitas não trabalhavam e as que trabalhavam possuíam limitações. A segunda foi a de proibições, que muitas sofriam constrangimento e limitações de trabalho. A terceira foi quando começaram as leis, mas que muitas vinham de certa forma, com algum tipo de proibição. E a quarta é a que vemos constantemente nos dias atuais, que era a mulher ainda nos dias de hoje procurando empregos iguais a do homem, sem nenhum tipo de preconceito.